Bom dia a todos. Que nós possamos, nesse momento, abrir nossas mentes e corações, contando com a ajuda da equipe espiritual, para que, além de conhecer aquilo que Jesus nos ensinou, a gente possa internalizar de forma a viver esses ensinamentos, a praticar no nosso dia a dia. Hoje, nossa reflexão está no capítulo 12 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós iniciamos esse capítulo hoje e tem como tema Amai os vossos inimigos. Esse ensinamento foi trazido por Jesus durante o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, logo após as bem-aventuranças. Então, Jesus, aprofundando os seus ensinamentos, queria transformar realmente aquilo que aquele povo já sabia, que era a lei do Antigo Testamento. Jesus, após falar que ele não veio para destruir a lei, ele veio complementar com novos ensinamentos, e esse foi um deles. Ele nos diz, conforme está registrado no Evangelho de Mateus: aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Então ele completa com uma pergunta, que é a nossa reflexão também de hoje. Se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? É uma pergunta simples, né? Mas extremamente desconcertante, porque se nós refletirmos, é realmente muito fácil amar quem nos ama. É muito tranquilo, é automático, a gente não precisa fazer esforço. A partir do momento que nos sentimos amados, começamos a retribuir esse amor. Mas amar quem nos fere, amar quem nos magoa, amar quem nos prejudica, isso não parece natural. E quando a gente escuta a palavra inimigo, as nossas entranhas já se contorcem, não é? Nós ativamos dentro de nós o modo proteção, o modo precaução, o modo de estar atento a tudo que está acontecendo. Por quê? Inimigo é aquele que nos fez mal, é aquele que nos prejudicou de alguma forma, que não quer o nosso bem. E quando eu penso nesse inimigo, em alguém que me fez esse mal, automaticamente alguma emoção vem à tona. Alguma emoção preenche o meu entendimento, o meu corpo. E quais são as emoções que brotam? São raiva, mágoa, revolta, tristeza, indignação. No livro Renovando Atitudes, livro que eu recomendo a todos que leiam, porque ele está baseado nos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, para esse capítulo, para esse tema que nós estamos estudando hoje, ele colocou um título muito apropriado: impulso natural. Então, sim, nós temos um impulso natural quando pensamos nos nossos inimigos, que é justamente acessar essas emoções. E, muitas vezes, são emoções que a gente sente culpa ao sentir. Mas não todas as emoções são boas, não devemos ficar incomodados porque sentimos raiva, porque sentimos mágoa. A gente só precisa aprender o que fazer com isso. Porque essas emoções vão servir para a gente de alerta, de algum cuidado que eu tenho que tomar, de algo que eu preciso fazer. Mas eu não preciso embarcar nessa raiva, ter comportamentos atribuídos a essa raiva de forma
que eu não escolha aquele comportamento que eu vou ter. Todas essas emoções são sinais de que algo nos feriu e de que eu preciso tomar alguma precaução. Então, lá nos primórdios, quando eu lidava com um inimigo, o meu principal problema era a sobrevivência. Então, quando essa raiva vinha, eu lutava, eu feria, eu matava. Mas hoje a humanidade evoluiu. Hoje somos mais civilizados. E o meu inimigo hoje não é o mesmo lá dos primórdios. Nós não estamos lutando pela mesma caça, nós não estamos lutando pelo mesmo território, embora tenha ainda, né, quem lute no planeta. Mas hoje os nossos inimigos são pessoas que não concordam com a gente, que têm opiniões diferentes, que nos passam a perna para conseguir algo que a gente queria, que usam de mentira. Então, a forma de eu lidar com isso também tem que ser diferente. Por isso, desse ensinamento de Jesus. Quando eu estou à frente do meu inimigo hoje, eu não preciso partir para o ataque. Na verdade, eu vou escolher o amor. Escolher o que Jesus está nos ensinando de amar o inimigo. Mas aí surge uma dúvida muito comum também. Miriam, é impossível amar o inimigo. Como que eu vou amar alguém que quer o meu mal? Que quer me ferir? Nós temos na língua portuguesa uma palavra, muitos significados. E amor e amar também tem vários significados. Porque quando a gente pensa em amar, o primeiro significado que nos vem é de carinho, de afeto, de querer estar junto, de compartilhar momentos. Só que a gente vai fazer isso com os nossos inimigos? É isso que Jesus está nos ensinando aqui? Não, não é. Então vamos entender qual é o amor que Jesus está falando. E para isso, embora a gente já tenha intuição, vamos repassar os vários tipos de amor. Eu tenho aquele amor realmente, afeição, que é aquele que eu dedico às pessoas que me amam, aquele que eu sinto por amigos, por familiares, pelos parentes, pai, mãe, irmãos. É o amor, afeição. Eu quero estar junto, eu quero conviver, eu quero abraçar, eu quero beijar. Eu tenho também o amor conjugal, que vai além desse amor, afeição. Além de tudo que o amor, afeição já traz, eu tenho um vínculo ainda maior, uma intimidade, uma troca mais profunda. Eu tenho o amor devoção, que é o amor que a gente dedica a Deus. A gente ama Deus de uma forma diferente. Quando a gente reconhece Ele, Pai, Criador de tudo, que nos ampara, que está cuidando de nós, infinitamente justo e bom. Mas quando Jesus fala de amar os inimigos, Ele está falando do amor fraternal. Um amor caridade. Esse amor não depende de afinidade. É o amor que você sente por um estranho que você se compadece. Quando alguém que você conhece conta de um parente que está doente, alguém que está sofrendo, você sente esse amor fraternal. É o amor que nós deveríamos já sentir por toda a humanidade, mas ainda estamos em desenvolvimento. E é esse amor que é possível sentir pelos nossos inimigos. Jesus não está nos orientando aqui que nós realmente tratemos o inimigo como um amigo. O amigo você confia, não é para confiar no seu inimigo, enquanto ele te quer o mal. Mas é você não desejar o mal dele, apesar dele. Então, de forma bem prática, o Evangelho, nesse capítulo, vai nos dizer que amar o inimigo é não guardar ódio nem rancor. Trabalhar isso.
dentro de nós. Não desejar vingança. Não torcer para que ele passe por coisas ruins. Perdoar sem condições ocultas. Não dificultar uma possível reconciliação se ele nos procurar. Desejar sinceramente o bem, não se alegar com o sofrimento do outro, não prejudicar nem por palavras, nem por ações, e retribuir o mal com o bem sem humilhar. Então vejam, exceto a reconciliação, todos esses itens não pedem uma proximidade, não exigem que nós convivamos com esse nosso inimigo, que estejamos com ele no nosso dia a dia. Então é uma caridade moral, é um amor moral. Então, um exemplo para tornar isso mais concreto. Então, digamos que no trabalho tem alguém que distorce fatos, espalha mentiras, porque você está com uma oportunidade de promoção e ela é sua concorrente, e ela manipula, então, informações falsas dessa forma. Qual é o nosso impulso imediato? Muitas vezes é repetir o que a outra pessoa está fazendo com a gente, nós. E a gente falar mal da pessoa, a gente agir como ela. Ou, no mínimo, torcer para que ela seja prejudicada de alguma forma. Mas, à luz desse ensinamento de Jesus, o caminho seria outro. Eu não preciso fazer as pazes com essa pessoa, ficar amiga dessa pessoa. Eu não preciso voltar a confiar nela, se ela, por exemplo, falou algo que eu tinha confidencializado para ela. Mas eu posso escolher não entrar no jogo da fofoca, me defender dentro da verdade para aqueles que precisam de algum tipo de explicação e não desejar um mal para essa pessoa. Isso é amar o inimigo. Eu manter a minha postura, escolher o que eu vou fazer, apesar do que a outra pessoa fez. Para o materialista, isso não faz sentido. Para aquelas pessoas que pensam que esta vida é a única vida, que tudo acaba após a morte, isso não faz realmente sentido nenhum. Porque elas imaginam que nós, agindo dessa forma, estamos fazendo o papel de bobos, inclusive, né? Somos ali idiotas até por estar agindo dessa forma. Porque tudo que ele vê é o momento presente. É aquilo que ele está deixando de conseguir por causa desse outro. E muitas vezes a pessoa pensa que para resolver esse problema, para lidar com esse inimigo, só é possível através da morte. E se nós analisarmos a história, né, do mundo, da humanidade, a gente vai ver quantas vezes que a solução entre inimigos sempre foi a morte de um deles. E nós sabemos que isso ainda acontece hoje. Ainda acontece. Justamente por essa visão limitada, pela falta da espiritualidade, pela falta de entendimento de que a vida continua e que esta não é a primeira vida. Mas, quando olhamos pela perspectiva espírita, esse ensinamento ganha muito mais profundidade. Porque nós sabemos que hoje nós colhemos frutos que foram plantados por nós mesmos em encarnações anteriores. E que tudo que nós não resolvermos aqui, enquanto estamos no caminho com essas pessoas, teremos que em algum momento nos reencontrar com elas novamente no futuro. Muitas vezes aqueles que chamamos de inimigos hoje são pessoas que nós ferimos no passado. Nós podemos não ter feito nada para elas nessa encarnação.
Mas a gente lembra das encarnações anteriores? Principalmente quando temos problemas, quando os nossos inimigos estão dentro da nossa família. E nós temos pessoas com quem não conseguimos conviver dentro da nossa família. Nossos pensamentos não batem com o deles de jeito nenhum. Nós somos grosseiros com eles, ou eles são grosseiros conosco. E não tem explicação se olhamos essa encarnação. E é aí que, para minimizar isso, para resolver esses problemas, devemos escolher o amor. Porque é a oportunidade de reajuste. É a oportunidade de pôr um fim nesse ciclo. Então, cada vez que nós nos depararmos com um inimigo, em vez de pensar por que essa pessoa entrou na minha vida, nós devemos pensar o que eu posso fazer com isso agora. O que essa experiência veio me ensinar. A Terra, como sabemos, é um planeta de provas e expiações. Então, é uma prova que devemos passar. E quando a gente passa bem numa prova, o que acontece? Nós somos promovidos. Então, é essa a finalidade. Passarmos para um outro nível. Outro ponto que a doutrina espírita nos lembra é que esse ser, que é nosso inimigo, é tão filho de Deus quanto nós. Que Deus o ama tanto quanto ama a nós. Que Deus vai cuidar dele tanto quanto nós queremos que Deus cuide de nós. Que a maldade não é permanente. É um estágio em que a pessoa se encontra e é temporário. E que Deus nos ensina que devemos amar os nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos. Se ele hoje está no mal, um dia ele vai compreender. E como espíritos, a morte não resolve conflitos. Muitos casos de obsessão espiritual são decorrentes desse tipo de inimizade que não foi resolvido enquanto estávamos no caminho. Então, com aqueles que ainda estão encarnados, vamos vibrar amor por eles. Nós não precisamos conviver com eles, mas vamos vibrar amor, vibrar perdão. E com os desencarnados, a mesma coisa. Como? Através da prece. Orando por eles, pedindo por eles, para que sejam amparados, para que sejam socorridos. E pedindo perdão, mesmo que nós não lembremos. Vamos pedir perdão para eles. Pedindo para que eles verifiquem que nós somos outras pessoas hoje, que estamos no caminho do bem, que independente do que fizemos, não faríamos novamente. E nós também perdoar. Gostaria de trazer uma nova parábola aqui para vocês. Um viajante carregava uma mochila cheia de pedras. Cada pedra tinha um nome. Mágoa, raiva, ressentimento, vingança. Com o tempo, o peso dessa mochila ficou insuportável. Ele mal conseguia caminhar. Um dia ele encontrou um sábio que lhe disse: "Por que você carrega tudo isso?" O viajante respondeu: "Porque me fizeram mal. Eu não posso esquecer." O sábio então disse: "Perdoar não é esquecer. É decidir que você não vai mais carregar o que te machuca." E aos poucos, o viajante começou a retirar as pedras da mochila. A cada pedra deixada no chão, ele se sentia mais leve. Até que percebeu algo importante. As pedras nunca estiveram presas nele. Ele é que estava preso às pedras. Então, praticar o perdão com os nossos inimigos
não é facilitar a vida do nosso inimigo. Não é porque ele merece ou não merece. Quem merece somos nós. Porque o perdão liberta. Ah, Miriam, mas eu nunca vou esquecer. Não, nós não vamos esquecer. Nós não vamos tratar o inimigo como amigo. Mas nós vamos entender que a justiça divina vai cuidar de tudo. Que não precisa que eu embainhe essa espada. Que Deus está no controle. E que eu vou me sentir melhor após o perdão. Eu vou viver minha vida com plenitude após esse perdão. Amar os inimigos é isso, não é sobre o inimigo, é sobre nós. Nós somos beneficiados, porque nós estamos praticando a caridade, porque nós estamos nos libertando. É sobre permitir que o mal feito por outro não se torne um mal praticado por nós. É nós escolhermos o caminho do bem. Então, que nós possamos sair daqui hoje com essa grande reflexão, com essa pergunta. Diante daqueles que me ferem, que tipo de pessoa eu quero ser? Eu quero ser a pessoa do olho por olho, dente por dente? Ou eu quero ser a pessoa que Jesus está ensinando, que devolve com amor aquilo que recebeu como sombra? Não é o mais fácil, porque nós ainda reagimos no automático. Mas nós podemos parar, refletir e escolher o comportamento que a gente vai ter. Essa é a finalidade da doutrina espírita, nos orientar para que a gente pare de agir no mundo de forma automática, que a gente haja no mundo com reflexão e depois de escolher o comportamento que nós queremos ter. Então, não é o mais fácil, mas é o mais transformador, que a gente consiga colocar em prática amar os nossos inimigos. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigada.